Muito boa tarde, comunidade de Lima Duarte, ouvintes da Rádio Serrana FM, estudantes da comunidade escolar, professores. Estamos aqui dando início ao nosso 7º programa de rádio. A gente que está usando a rádio comunitária para tentar uma melhor relação com os estudantes que não têm acesso à internet, com toda a comunidade. Estamos muito felizes, o programa está crescendo, as pautas estão chegando, os temas estão vindo, cada vez estamos melhorando. E temos muitas novidades. Hoje eu estou aqui com a professora Valquíria, eu sou o professor Henrique, e nós vamos dar início ao nosso programa. Professora Valquíria. Boa tarde, professor Henrique, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Serrana. Este nosso programa está sendo gravado para ir ao ar dia 29 de abril de 2021. E é um prazer muito grande nós estarmos aqui com vocês nesta tarde tão especial. Olha, eu quero apresentar os nossos blocos, como vai funcionar o programa de hoje. Esse é o primeiro bloco de apresentação, de introdução ao tema, para a gente ir esquentando os motores e logo já entrar no clima do programa Adalgisa na rádio. O primeiro bloco vai falar sobre informes da escola, onde a professora Fernanda vai nos trazer as últimas novidades. O segundo bloco, nós teremos uma entrevista muito especial a respeito de narrativas indígenas femininas, onde a professora Poliana e o professor Enéris vão conversar com a professora Paola Andrade, que é especialista em História e Cultura dos Povos Indígenas. No terceiro bloco, nós teremos um bate-papo aqui bem agradável com ex-alunas da nossa escola, que são calouras de instituições públicas de ensino, onde elas vão dar dicas sobre rotina de estudos, os medos, as ansiedades, mas também as vitórias que a gente pode conseguir através do estudo e da dedicação. Quem vai conversar com essas nossas ex-alunas são as professoras Beatriz e os estudantes Vinícius e Maria Paula. Então, fique conosco, nós teremos aí a nossa música tema e depois iniciaremos o bloco 1. Boa tarde! Boa tarde a todos, vocês estão aqui conosco no programa da Escola Adalgisa na Rádio, hoje dia 29 de abril de 2021. Nós estamos aqui com a professora Fernanda, que vai nos trazer alguns informes sobre a nossa escola. Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Valquíria, tudo bem, graças a Deus, e com você, estudantes, demais ouvintes da Rádio Serrana FM. Eu trago aqui algumas notícias de nossa escola Adalgisa. Nessa semana está acontecendo a entrega do Plano de Estudo Tutorado, o PET-1 da apostila, né, que todo mundo conhece como apostila. Caso você, estudante, depende desse material para estudar, né, e não receba, vocês precisam procurar a escola a partir de segunda-feira, no dia 3 de maio. Junto com o PET, né, os estudantes também estão recebendo a avaliação diagnóstica, que deve ser devolvida na escola pelos estudantes da zona urbana, e as avaliações dos estudantes da zona rural serão recolhidos pela escola. A escola está entregando também, nessa semana, né, os kits de merenda escolar. Fiquem atentos aos grupos da turma e aqui na rádio, para se informarem sobre a forma de entrega. Se você é estudante da escola e não teve ainda nenhum contato com o colégio neste ano de 2021, ligue para o telefone 3281-2000 ou procure a escola. O atendimento está acontecendo, né, de segunda a sexta-feira, de 7 às 17 horas. São esses, então, os informes dessa semana, Valquíria. Muito obrigada, professora Fernanda. Então, fique ligado, pessoal. O primeiro bimestre já está partindo para o encerramento e nós precisamos da participação de toda a comunidade escolar neste processo de ensino e aprendizagem. Eu quero convidar o nosso aluno Vinícius, vai trazer pedidos de música. Boa tarde, Vinícius, tudo bem? Boa tarde, Valquíria. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Serrana FM. Temos aqui o pedido de música da professora Paola, a música Grito Ancestral,
do escritor, e também temos a música Fique Viva, do Brisa Flow. É isso aí, estamos voltando agora para o nosso segundo bloco. Nesse bloco a gente vai ter a estreia de uma série de temas relacionados às questões étnico-raciais, né? Temas importantíssimos. A gente que tem uma história de um Brasil contado pela narrativa do colonizador, principalmente. Então, muitas histórias de muitos grupos sociais, de muitos povos, elas acabam sendo deixadas de lado, despriorizadas, e isso interfere diretamente na nossa formação de identidade enquanto povo. Então, hoje a gente vai iniciar com a temática indígena, trazendo aqui a nossa convidada Paola, que vai falar um pouquinho sobre as narrativas femininas indígenas. E quem vai acompanhar essa conversa são os professores Enéris e a professora Poliana. Professores, muito boa tarde. Paola, muito boa tarde. Agora é com vocês. Boa tarde, professor Henrique. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Serrana FM. Nós estamos aqui com a Paola Andrade Vilela, que também é professora. A Paola possui ancestralidade puri. Ela é graduada em Letras pelo SES de Juiz de Fora. É especialista em História e Cultura dos Povos Indígenas pela UFJF. A Paola também é especialista em Educação Ambiental, com ênfase em espaços educadores sustentáveis pela UFLA, e atualmente ela cursa a licenciatura em teatro pela Universidade Federal de São João del Rei. Paola, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer muito grande tê-la aqui com a gente. Boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite e eu espero contribuir muito nessa conversa. Paola, para a gente começar a nossa conversa aqui, então, fala um pouquinho para a gente sobre a sua história, como surgiu esse seu interesse pela busca da sua ancestralidade. Quando começou? Você pode falar um pouquinho para nós desse início? Posso sim, Poliana. Na verdade, não começou, né? Desde muito nova, isso foi garantido através das gerações da minha família, que essa informação chegasse até nós, né, dessa ancestralidade. Eu não tinha a noção de que era visto como um povo indígena, né? Desde muito nova, eu acredito que 8, 9 anos, minha mãe já contava para nós que somos puri. E muitas das vezes eu me questionava o que seria. E quando eu estudava na escola, eu não associava, quando se falava dos povos originários, eu não associava que o puri era um deles. E muitas das vezes, como era tratado no passado, e tinham todas essas questões que incluíam, né, a forma como a história é contada, como estava no passado e a maioria não existia mais, para mim não fazia muito sentido, né, já que eu estava viva e que toda a minha família estava viva. Então, eu comecei a estudos acadêmicos um pouco mais tarde, né, trazer essa perspectiva que eu tinha da minha família para buscar outras pessoas que pudessem ter a mesma origem, que tivesse, né, a mesma ou história parecida com a minha. E aí eu comecei a buscar, a partir de 2013, 2014, que eu comecei a me debruçar em relação às questões mais cruciais, como pesquisas, né, busca do povo, seria mais nesse sentido. Boa tarde a todos. Paola, eu gostaria de continuar essas perguntas, né? E queria falar um pouquinho de cultura, né? A gente sabe que a cultura indígena é algo riquíssimo, né? Dentro da nossa sociedade brasileira e, assim, é pouco explorado, né? Pouco falado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Lei 11.645, né? Que fala sobre o ensino da cultura indígena nas escolas. E queria também que você falasse um pouquinho dessa narrativa, né? Dessa literatura que você fala, se isso aparece, né? Se isso está aplicado nas escolas. Professora Enéris, obrigada pela pergunta. Na verdade, a Lei 11.645, né, de 2008, ela foi adaptada em 2008 para a obrigatoriedade
do estudo de história e cultura dos povos indígenas, né? Eu gosto de ressaltar esse nome porque realmente veio como uma tentativa de reparação em todo o processo de narrativa histórica que a gente tem contato, né, ao longo do nosso estudo. Eu acho que tem um impacto muito grande. Essa lei, antigamente, ela tinha essa obrigatoriedade a respeito das narrativas afro-brasileiras, e aí com muita luta, né, eu queria ressaltar isso, que não foi um benefício, né, não teve, eu vou te dar de presente aqui uma lei que garanta que você trabalhe essa temática, e sim foi muita luta, muita conversa, né, muito diálogo para que os povos originários fossem incluídos em relação a essa perspectiva educacional. Quando a gente fala sobre as narrativas indígenas, né, eu queria lembrar, eu acho que muitos têm essa informação, mas só a respeito de lembrança mesmo, são mais de 305 povos, né? Antes dos portugueses invadirem aqui, você tinha mais de 1.000 povos, né? Mais de 1.000 etnias com cultura, língua, território e uma infinidade de relações. E hoje você tem mais ou menos 305. As línguas também são muito variadas. A gente tem cerca de 275 línguas indígenas, né, ativas no país atualmente. Então, é bom a gente poder sempre lembrar que essa lei talvez nos amplie as narrativas contadas na escola. Então, eu acho que ela é crucial, ela deve ser sempre lembrada, né? Ela é incluída em todos os âmbitos educacionais, seja nessa parte que a gente está falando aqui, fundamental, né? Ensino médio, ou na faculdade, né? Em universidades, em ensinos superiores. Então, ela abrange toda a área educacional e muitos cursos começaram a surgir a partir dessa lei, né? Tanto é que é o curso que eu fiz, né? Para que a gente pudesse ter mais contato com essas narrativas, e a gente tem uma gama muito grande de escritores indígenas e dentro dessa perspectiva literária, né? O que seriam as narrativas indígenas, como que seria contado, e eu tenho me debruçado em relação às mulheres indígenas. Então, eu tenho um trabalho juntamente com várias pessoas que falam e tentam divulgar, né, essas várias narrativas, já que a gente tem uma diversidade muito grande. Paola, você tocou em um assunto muito importante, a questão que muitas vezes a gente acaba colocando todo mundo na mesma caixinha, né? E falando dos povos indígenas como se fossem todos iguais, e é uma diversidade muito grande, né? Como você ressaltou. Assim como com os povos indígenas, de modo geral, existe essa diversidade, as mulheres estão aí também sendo, né, muito diferentes de um povo para o outro, além do fato de ser mulher, né, que obviamente já é um motivo e tanto para os seus estudos, né, para você focar nas narrativas femininas. Qual uma outra motivação, né, um outro intuito que te levou a focar nas narrativas indígenas femininas e não nas masculinas? O que a mulher representa para o povo indígena? Então, Poliana, eu acho muito complexa a sua pergunta, mas eu vou tentar ao máximo responder dentro do que foi a minha caminhada de pesquisa. Eu acho que, desde muito nova, eu sempre reparei que as pessoas que eu estudavam eram homens, né? Então, eu acho que começa por esse viés, de tentar escutar as vozes das mulheres que não estavam aparecendo. E eu não tinha muito a noção do porquê que a gente estudava só pessoas, né, que eram do gênero masculino, digamos assim. E essa minha caminhada vem antes de qualquer narrativa indígena, desse foco de escutar vozes que talvez não chegassem até mim, né?
E essa caminhada em relação às mulheres indígenas, a gente tem que lembrar que os corpos indígenas, né, são corpos que foram subjugados, né, foram colocados como selvagens, como preguiçosos. E as mulheres indígenas, elas têm um papel muito ativo em relação a toda esse estereótipo, né, que se colocou a partir do que você espera e do que você acha que uma mulher indígena é. Então, as vozes delas são muito importantes porque, a partir da diversidade de cultura, e aí eu não posso falar por todos os povos, né, eu queria ressaltar que eu estou falando pela minha experiência, eu não posso nem, inclusive, falar pelo povo puri todo, né? Eu só posso falar o que eu tenho contato e esse caminho de volta que eu faço, é tentar um pouco tirar esse lugar, né, de sexualização do corpo da mulher, né, de estereótipo em relação a ela. Então, quando a gente dá as vozes nas narrativas literárias, né, você tira, né, aquele estereótipo que a gente tem da Iracema, por exemplo, né, você tira esse estereótipo da serviência, né, da mulher sempre disponível, né, da mulher que, ao longo da história, acho que todo mundo que estudou, né, os professores que estão em relação à matéria história, teve períodos, né, na história do Brasil, por exemplo, que era incentivado que homens, né, portugueses, né, que homens de fora do nosso território casasse com indígenas para conseguir terra. Então, isso foi um incentivo, né, foi uma abertura para o estupro, para o sequestro. Então, por isso que eu me interesso em relação a dar voz, né, e sempre trazer esse lugar de conhecimento para que de alguma forma, a gente consiga equilibrar um pouco todas essas violências que foram sofridas e que as histórias cheguem até as pessoas e a gente consegue modificar um pouco o nosso pensamento. Bacana, Paola, muito, muito esclarecedora essa sua fala. E você diria assim que essa literatura que você estuda, né, a literatura indígena feminina, ela é uma literatura escrita por mulheres e para mulheres somente, ou ela abrange aí a todo o público? Não querendo entrar na discussão de identidade, né, e de gênero, mas porque a gente poderia questionar, né, o que a gente considera, né, uma mulher em si, tirando, né, essa questão das etnias, mas normalmente são narrativas, tá, de pessoas que se identificam com o gênero, né, feminino, né, que se identificam como mulheres indígenas. Então, aí você envolve a autodeclaração, né, você envolve o pertencimento do povo e você envolve a orientação, né, como você se enxerga a partir do gênero. Então, são pessoas que se identificam como, né, mulheres indígenas escrevendo para todas as pessoas, né? Não é uma narrativa direcionada só para pessoas indígenas, nem para mulheres indígenas e nem só, né, para determinada população. Eu acho que o quanto mais essas vozes se ampliarem e chegarem a qualquer, né, pessoa que esteja aberta a escutar, o grito, né, o canto, o clamor delas é para toda a nação brasileira. Paola, voltando aqui à pergunta, você falou um pouquinho sobre esse caminho de volta que você falou, né, dessa ancestralidade a qual você busca, né, e a gente vê, né, no ensino de história, né, essa coisa, principalmente da nossa região. Vou puxar a sardinha para a nossa região. Eu, como historiador, né, eu vejo que a história do indígena nossa, ela ficou muito restrita, né, ela é muito fechada, né, em alguns elementos, né, igual a área proibida, não poderia passar aqui na época do ouro, porque tinham índios, né, e tal, e o Puri é um dos índios aqui da região, né, junto com os botocudos e croatás, né. Eu queria perguntar para você o seguinte, se você tem um contato, né, com alguma tribo, com alguma cultura, né, de alguma comunidade indígena, né, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, e se essa narrativa você busca ali, né, aonde você busca, como é que você faz, né, para tentar
dialogar com essas narrativas femininas? Vamos lá. Então, existem muitas formas, né, da gente entrar em contato com as narrativas. A literatura é uma delas. Mas em relação aos puri especificamente, eu não sei se eu vou conseguir responder da melhor forma, mas esse caminho de volta que eu faço é em relação a pertencer ao povo, né? Então, hoje eu pertenço ao povo puri, né? Eu estou nesse caminho de volta que será eterno, né? Eu fui colonizada como a maioria de nós, né? Foi-me contada uma versão da história só, e a partir do meu incômodo, da violência que a gente, né, vê, eu tive nesse ímpeto de procurar mais pessoas além da minha família para conversar e ter contato com a cultura. Cada povo é de um jeito, tá? Eu queria deixar isso claro. Cada povo tem uma forma de lidar com o pertencimento, com a identidade, né? Então, eu não posso falar com totalidade como que são feitas, né, essas auto-identificações quando acontece. Existem indígenas em todos os contextos, né? Então, você, Neres, traz a sardinha aqui para Minas, né, para a nossa região. Os puri, por exemplo, o território se estendia em todo o Sudeste. Então, você tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, toda uma extensão de muitas manifestações, né, de declarações puri. Você tem muitos viajantes, né, que falam dos puri nessas regiões, e sim, foi um povo que, juntamente com os coroados, né, que os coroados também aparecem muito nas narrativas, é um povo que resistiu, né, que sofreu muito, principalmente esses povos que começaram no litoral. Então, toda essa questão que se discute hoje, por exemplo, no norte, na Amazônia, aconteceu nos princípios daqui, né? Queria também deixar claro que eu não perdi, né, a minha cultura, mas esse elo que tentou ser retirado, né, de mim, que eu hoje não deixo, né, ou não tento que isso aconteça. Então, foi violento, né? Foi de forma muito violenta que aconteceu essa tentativa de ruptura. A minha mãe é de uma cidade do interior de Minas, com divisa do Rio de Janeiro, chama Palma. Não sei se já ouviram falar, é uma cidade bem pequena, que fica nos arredores ali de Laranjal, a aldeia mãe era em Muriaé. Então, você tem o registro de uma família puri, né, que esteve ali naquele território, tem até uma mata, né, que chama, né, Floresta Puri, e eu descendo, né, eu venho dessa família puri que estava nessa região. Então, é muito importante a gente sempre buscar a nossa história familiar, né, a história da nossa região, para que a gente entenda todos os conflitos e os problemas que acontecem. As narrativas, né, a literatura ajuda muito nesse nosso processo de retomada. A gente tem grandes escritores, né, indígenas puri, a Zélia Puri, por exemplo, que é uma atriz, poeta, faz um trabalho muito bonito em relação às narrativas, né, do povo puri. Dauá Puri, que é um ancião, uma liderança, né, também da comunidade. A gente tem, por exemplo, o Padre Brito, que é uma comunidade que se declara puri, né, que é perto ali da região de Barbacena, que tem festivais, inclusive, de literatura, que faz esse trabalho de divulgação também do povo. A gente tem a aldeia Maracanã, que é multiétnica, né, que tem uma ligação com os puri do Rio de Janeiro lá também, um trabalho muito bom também feito lá. A gente tem Araponga, tem vários lugares que vão manifestar as identidades, e que fique claro que se não se manifestou antes, né, se não teve esse diálogo antes,
foi pelas proibições, né? Muitas das vezes foi considerado crime falar a língua indígena, foi considerado crime, né, exercer a sua cultura. Tinham muitas árvores sagradas para o curi, né, a acaiaca, por exemplo, a sapucaia, da onde vinha a força do povo, os seus cantos, né, as suas danças. Então, quando você vai retirando isso, você vai tentando destruir as identidades, né? Então, a resistência aconteceu de muitas formas, né? A resistência indo para a cidade, para resistir dentro do meio urbano, né? Se mantendo na aldeia, apesar de todos os ataques e a violência, para se manter aquele território, né? Existem muitos povos isolados, né? Isolados de forma voluntária, eles não querem ter contato, né? Então, tem muitos povos que estão nessa situação. Então, tem muitas diversidades no nosso país e que muitas das vezes a gente não faz ideia, né, de tanta coisa que às vezes a gente não tem acesso. Não sei se eu respondi, mas eu espero ter dado uma perspectiva em relação a isso. Sim, Paola, com certeza. Respondeu sim. E, Paola, para quem deseja fazer esse caminho de volta, como você tem feito, mas não sabe por onde começar, o que fazer, você tem alguma sugestão? São das conversas em família? O que você sugere, assim, para quem quer fazer esse caminho de volta, né, buscar a sua ancestralidade? Você tem alguma dica? Existe alguma receita? Passa para a gente. Olha, não existe receita, né? Mas, com certeza, tudo parte da nossa origem. Tudo parte da nossa família. Então, se você deseja, né, saber mais sobre os seus antepassados, né, sobre a sua ancestralidade, como eu disse, né, cada povo é de uma forma e eu não posso dizer por eles, mas é importante, apesar de talvez você não assumir, entre aspas, né, falar assumir muito, entre aspas, a identidade indígena, você com certeza, sabendo a sua origem, não se identificando indígena, mas entendendo, né, que todos os processos que a gente passou através da história, a sua visão vai ser melhor em relação a todas as pessoas de etnias diferentes que estão aqui. Os povos originários, eles não têm só no Brasil, né? Tem no mundo todo, né? O povo negro, por exemplo, é um povo originário, né, de territórios, como existem vários povos que são originários de um território. Quando a gente fala povos indígenas, significa que ele é o contrário de alienígena, ou seja, ele é um povo da terra, ele é um povo nativo, ele é daqui, né? Então, quando a gente constrói essa identidade, por isso que a gente vem desconstruindo o termo tribo, vem desconstruindo o termo índio, né, e sim para aldeia, indígena, povos originários, povos nativos, porque vão representar de forma mais real o que são os povos originários. Então, se é que eu posso dar alguma dica, é que você busque a sua história, converse com os seus mais velhos. Os mais velhos, eles são extremamente importantes na nossa cultura. Eles são bibliotecas vivas, eles contam os saberes, né, de toda uma tradição, o que contém neles, às vezes não há pesquisa que chegue àquele conhecimento, né? Há um canto, há uma cultura que muitas das vezes, às vezes a gente não dá valor, né, que acontece naquela região, ou então culturas que tiveram uns atravessamentos religiosos, mas que a gente consegue, de alguma forma, né, identificar de toda essa história contada. Então, eu acho que a primeira coisa, independente se você quer saber, né, se você tem uma ancestralidade indígena ou não, é saber a sua história para você se colocar no mundo e entender, né, o nosso papel e as diversas realidades que a gente tem para se respeitar cada vez mais. Quanto mais eu entendo, mais eu respeito a diferença no outro. Paola, eu vejo a representatividade, né, dos povos indígenas, né, até muito grande, né, em pessoas como a Sônia Guajajara, né, o Ayrton Krenak, essa galera, né, até o próprio Raoni, tem muitas mulheres, né, Cristiane e tal,
Taquá, né? Essa galera que representa, né, as nações e os grupos indígenas. Mas eu queria puxar para outro gancho. Né? Semana passada, né, por exemplo, dia 22 de abril, rememora, né, a chegada dos portugueses aqui, né, o famoso descobrimento, né, do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, qual que é a diferença desse descobrimento, o que você acha? Foi descobrimento, invasão? Queria que você desse algumas visões, né, falasse um pouquinho dessas diferentes visões que a gente tem na história, né, do nosso Brasil e dos povos indígenas, claro. Enéris, eu não consigo ter meias palavras para poder falar sobre isso. Vou usar uma expressão aqui. Foi invasão, tá? Eu vou colocar a minha perspectiva, obviamente, voltando a falar que eu não posso dizer por todos, mas com certeza foi uma invasão, porque quando você descobre um território, como que você descobre um território com mais de 5 milhões de pessoas nele? Não faz sentido, sabe? Que tem culturas, que tem tecnologias, que tem todas as estruturas sociais formadas. Como que você descobre um lugar que existem pessoas que pertencem a ele? Então, para mim, só cabe a invasão realmente para relacionar o 22 de abril. Existe um livro que chama O Caraíba, que é do Daniel Munduruku, que é uma história fictícia, tá? Mas é uma história do pré-Brasil. Seria o que seria antes, tá? Da invasão portuguesa. Uma coisa que eu ressalto, sabe, Enéris, que a gente precisa entender, a gente precisa buscar essas narrativas que não são contadas. Eu acho que dentro da educação a gente precisa fazer mais esse movimento, a gente faz, mas é pouco ainda, por toda a reparação histórica que precisa ser feita. Né? As pessoas precisam ser respeitadas pelas formas diferentes que elas pensam. Né? Então, a minha relação com essa invasão é de muito sofrimento, é de muita violência, que precisa ser lembrada como símbolo de luta, de resistência, né, de entender. Existem muitas pessoas que estão como lideranças, né, que você mesmo ressaltou algumas pessoas. A Thelma Tarapang, ela fala: nós mulheres somos guardiãs da nossa terra-mãe. Enquanto tiver mulheres indígenas pisando nesse solo, nos nossos territórios, haverá esperança, né? Então, é visto como programas, por exemplo, Falas da Terra, né, ou entrevistas com Ailton Krenak, nos mostram essa resistência que, se nós temos alimento hoje, se nós temos estrutura para viver minimamente hoje, com certeza eu falo com tranquilidade, com a minha consciência muito tranquila, de que são pelos povos originários. São grandes guardiões, né, que muitas das vezes a gente não dá voz, não tem esse olhar, né, pronto para essa causa. E não é romantizando, né? A gente fala, ai, que lindo, as pessoas vivem dessa forma e tal. Não, é de luta, de resistência mesmo, né? A vida real que envolve todos esses processos de demarcação de terra, né? Processos de identificação. Então, os ataques estão sendo maiores, mas lembrando que os ataques, gente, começaram dia 22 de abril de 1500. Então, você tem muito mais de 500 anos de resistência e você tem grandes exemplos de lideranças de pessoas que fazem a diferença e tentam mostrar a importância, né, dessas narrativas. Paola, para a gente fechar, então, né, nosso bate-papo aqui, muito, muito importante, muito pertinente, cada vez mais necessário, né? Queria que você indicasse algumas obras, sobretudo de narrativas femininas, para quem está nos ouvindo. Você poderia falar algumas? Poderia, mas já de antemão eu peço desculpas, porque
a gente teria que ficar uma semana, mais ou menos, para conseguir falar, né? Porque tem uma diversidade muito grande de narrativas. O que eu posso fazer, que eu acho mais interessante em relação a indicações, tem uma página no Instagram que chama @leiamulheresindígenas. É uma página que divulga a literatura de mulheres indígenas. Então, lá tem livros, obras, localidade. Existem também a divulgação de artistas plásticas, né? Também, que fazem um trabalho muito interessante. Então, eu recomendo essa página. Lá você vai ter acesso a muitas narrativas indígenas e a gente está sempre descobrindo mais, né? É uma página que eu tenho o prazer de administrar junto com o Júlio do Rico, que é Macuxi, com a Maíra Sigwald, né, que tem descendência caigangue. Então, estou falando algumas etnias aqui para vocês. A gente tem clássicos, né, como Eliane Potiguara, Graça Gaúna, a Zélia Puri, que eu comentei aqui com vocês. A gente tem o Daniel Munduruku, com mais de 50 obras, né, publicadas, Edson Caiapó, Aline Caiapó. São muitas narrativas. A gente tem o povo Pataxó aqui em Minas Gerais, inclusive numa aldeia perto, né, de Lima Duarte, não é longe, uma cidade que chama Itapicirica, a aldeia chama Mamimate. O cacique Canate, junto com a dona Lissa e todas as lideranças da aldeia, eles fazem livros e eles estão diretamente ligados à educação. É um grupo muito interessante para estudar, né? A etnomatemática, eles trabalham, né? Então, o vice-cacique, que é o filho do Canátio, ele trabalha, todos eles, muitos são professores. Então, é muito interessante esse amansar das palavras, né, que eles fazem. Acredito que seja nesse sentido. Tem também um canal que chama Literatura Indígena Contemporânea. Eles têm uma página no Instagram e eles têm um canal no YouTube que conversa com vários autores indígenas e que discute suas obras, né, e mostra. Também tem nesse canal várias dicas de estudos mais profundos, né, mais acadêmicos, da diversidade, da cultura, também da literatura, focando em outros pontos também, não só nessa área. É muito importante, Poliana, a gente lembrar que todas essas terminologias e classificações que a gente fala aqui são coloniais, né? Então, de alguma forma, se eu puder plantar essa sementinha aí da descolonização, né, de tirar a gente da caixinha. Então, a partir do momento que você estuda as narrativas indígenas, você pode trazer ela para qualquer matéria, para qualquer lugar, para qualquer espaço, porque essas nomenclaturas, elas foram inventadas e elas não podem e não precisam ser barreiras para essa troca de conhecimento. Muito bom, Paola. Queria agradecer em nome de todo o programa a sua presença, por você aceitar conversar com a gente, nos ajudar aí tirar um pouco dessa visão do colonizador, né, que é a que nos foi contada, e plantar essa semente, com certeza, para muitos que estão nos ouvindo, dessa busca, né, desse caminho de volta. Muito obrigada. Foi um prazer imenso tê-la aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, gente. Excelente. Tivemos aqui a belíssima participação da Paola, trazendo um pouco para a gente das narrativas indígenas femininas e também de um contexto mais geral sobre as questões indígenas, né? Nós estamos aqui abrindo uma série de conversas, né, nos nossos próximos programas sobre as temáticas étnico-raciais. São temas importantíssimos também e principalmente no contexto escolar. A Paola já falou um pouco sobre esse processo violento da colonização que atingiu as populações negras e indígenas, né, as populações pobres, tanto na questão da violência da escravidão mesmo, né, que povos negros e indígenas sofreram, mas também nas violências
da própria possibilidade dessas populações, dessas diversas populações indígenas estarem construindo a sua história, né? Durante muito tempo a gente teve várias proibições para esses povos, né? Até hoje a luta dos povos indígenas é uma grande resistência no Brasil, né? Inclusive nesse aspecto de poder contar a sua história, né? A nossa história é feita pelo colonizador e há muito pouco espaço ainda hoje nas escolas para que a gente conheça a real história do Brasil, que não seja uma história contada apenas pela visão branca europeia, mas que reconheça o protagonismo das diversas populações indígenas, das populações negras e da população que constrói, de fato, a história desse país. É com muita alegria que a gente agradece a Paola, inicia essa série de conversas aí sobre essas temáticas, e agora a gente vai dar uma respiradinha, refletir um pouquinho e pedir uma música. Vinícius, temos músicas aí? Temos sim, Henrique. Temos o pedido de música da professora Fernanda, Um Índio, de Caetano Veloso, e também temos a música Caça e Caçadora, de Souto MC. Boa tarde a todos, queridos ouvintes. Aqui estamos no nosso programa Escola da Algisa na Rádio, iniciando o nosso terceiro bloco. Esse bloco, ele traz um bate-papo descontraído entre a professora Beatriz e os estudantes Vinícius e Maria Paula, juntamente com as ex-alunas da escola, que são hoje calouras de instituições públicas de ensino. Então, vão trazer dicas, vão trazer sugestões, rotina de estudos. E eu quero convidar, então, a professora Beatriz para conduzir este bate-papo. Boa tarde, professora Beatriz. Boa tarde para todos e todas. Vamos continuar essa conversa aí que está ótima, né? Como a Paola disse, a gente fica aqui mesmo semanas conversando, né? E estamos recebendo, né, a Natália Ellen, que já foi aí apresentadas pela professora Valquíria, e vou passar a palavra ao Vinícius Joaquim, que vai puxar essa prosa aí. Boa tarde a todos, boa tarde, Natália, boa tarde, Ellen. Então, eu queria que vocês me contassem um pouco sobre a trajetória de vida de vocês, escolas, famílias, situações que vocês se lembram que foram benéficas e incentivaram vocês para a conquista da aprovação em instituições públicas de ensino. Boa tarde a todos. Aqui em casa, a minha família sempre me apoiou em relação aos estudos, sempre incentivou a gente a estudar, a ter uma formação. E eles contribuíram muito para que eu alcançasse meu sonho, que era entrar na Faculdade Federal. Boa tarde a todos, ouvintes e aqui presentes. Como a Natália falou, minha família também sempre foi muito importante para esse processo, sempre me apoiaram muito, sempre foram essenciais para alcançar essa aprovação numa universidade pública, que é muito significativa para a nossa família, assim. Realmente, é muito importante e interessante a participação da família, dando apoio ali, né, para você conseguir entrar. O apoio é importante em qualquer situação, né? Como vocês escolheram o curso em que vocês foram aprovados? Hoje em dia, eu escolhi o curso de arquitetura, mas há um tempo atrás eu queria odontologia, mas o tempo foi passando e eu vi que não era isso que eu queria. Aí eu me encontrei na arquitetura. Eu, primeiramente, tive que separar por área. Eu acho isso muito importante. Separar em que área você se identifica mais. Se você se identifica mais com exatas, saúde ou humanas. E aí, assim, você vai escolhendo o seu curso. Eu escolhi psicologia e me identifiquei com a área de humanas e escolhi psicologia depois de conversar com profissionais da área e me identificar muito com aquilo. É muito interessante cada matéria aí, cada escolha que vocês tiveram aí. Como vocês se organizaram a rotina de estudos para se preparar para as avaliações externas? Eu, no começo do ano, não estava muito com o intuito de estudar, não, porque no começo do ano foi muito puxado, eu trabalhava, e depois chegou o meio do ano, eu falei, eu tenho que tomar um rumo,
tenho que começar a estudar para me alcançar meu objetivo. Aí foi assim que eu comecei a estudar. Procurei até a Poliana com as aulas de redação para me ajudar no Enem. E comecei a fazer resumos e pesquisar na internet os conteúdos assim que eles dão lá no site para a gente estudar. Eu acho muito importante isso, você se organizar, porque foi um ano totalmente diferente do que a gente estava acostumado, né? E, assim, no começo foi aquela coisa, nossa, quando vai voltar? Só que aí depois, no final, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer agora para conseguir alcançar aqueles objetivos. Não tenho a escola presencial, então qual meio que eu posso utilizar para alcançar? Uma coisa muito importante para mim foi procurar sempre os professores para pedir dicas, ajudas e me organizar com o que eu precisava estudar ao longo do ano para mim saber os meus limites, até onde eu podia ir. Isso é muito legal, se organizar em listas e em matérias. Boa tarde, meninas. Muito legal ouvir isso. Boa tarde também a todos os ouvintes. E agora, eu queria saber se vocês consideram importante preparar o físico e o emocional para fazer a prova. E como vocês fizeram isso? Como vocês se prepararam? Na hora que a gente vai fazer a prova, a gente fica muito nervosa, né? Com muito medo de não conseguir. Mas eu acho que é importante a gente manter a calma, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que pensar que vai dar certo, a gente confiar e esperar resultados, sem ficar se cobrando tanto, né? Porque às vezes a gente fica muito nervosa e às vezes tem uma pressão que a gente mesma gera que depois não é muito benéfico, né? Eu acho que, assim, foi essencial preparar o físico e o mental para fazer essas provas. Uma coisa que me ajudou muito foi, quando eu ouvi a primeira vez, eu achei bobeira isso, só que é a respiração. É você escutar a sua respiração e por ela acalmar, sabe? Porque não adianta o desespero não vai te levar a lugar nenhum. Então, ver como que você pode acalmar para aquele momento, porque se você se prepara, se você busca meios de se preparar, chega no final, você pensa, eu fiz a minha parte, o que vier agora, eu agradeço por aquilo. Nossa, muito, muito legal mesmo vocês dando essa dica pra gente, principalmente, falo por mim, que ainda não fiz nenhuma prova, nenhum teste, mas pretendo sim fazer. E agora quero saber de vocês também como vocês se sentiram quando viu seus nomes na lista de aprovados. Eu fiquei muito feliz, porque até então eu não estava esperando que eu fosse passar pelo PISME, porque eu fiquei com um pouco de medo de às vezes não conseguir uma nota boa, né, por conta de estar competindo com outras pessoas, assim. Na hora que eu vi, foi muito gratificante ver que eu consegui alcançar meu objetivo e que todo o meu esforço valeu a pena. Foi um momento, assim, de choque, de muita ansiedade antes, mas que quando você vê lá, você pensa um alívio, sabe? Ai, que bom que esse momento que eu tanto sonhei chegou. Então, que vale muito a pena esse processo ao longo dos anos. E pelo PISME mesmo, que dura 3 anos. Então, é uma ótima oportunidade para você acumular pontos ao longo do ano para alcançar esse objetivo. Então, nossa, é um sentimento inexplicável mesmo, que a gente espera tanto e alcança. Nossa, é muito gratificante ouvir isso de estudantes da mesma escola que eu, de pessoas que eu conheço e posso falar que merecem, né? E agora, vocês têm alguma mensagem para deixar para a gente, para quem está nos ouvindo? E uma mensagem mesmo para quem vai viver esse momento? Eu acho que é nunca tarde para a gente começar a correr atrás dos nossos sonhos, porque mesmo que você fale, não vai dar tempo, eu não vou conseguir, eu acho que se você já começar já é uma coisa boa, e é sempre bom a gente confiar na gente também, sabe? Eu também acho isso, que a gente tem que confiar na gente e manter a calma.
usar os meios que nós temos naquele momento, usufruir dos professores que estão sempre lá disponíveis para ajudar, de materiais, e assim, pensar que o que eu posso fazer agora para me alcançar? O que eu consigo fazer agora para chegar naquele meu objetivo? E o muito importante também é a saúde mental sua naquele momento, porque se você estiver passando por um momento difícil, se você pensar, isso não é para mim, pensar que não, que é para todo mundo tem a chance, todo mundo pode chegar lá, sabe? Nossa, muito obrigada, Ellen e Natália, né, por terem aceitado o convite da Maria e do Vinícius, né, com essas orientações, né, para eles que estão aí chegando no ensino médio, né, ansiosos aí, também com todas as perspectivas e inseguranças, né, que já fizeram parte aí da vida de vocês também, e que agora a ansiedade é outra, né, de estar chegando aí nessa federal, né, tão sonhada, vivendo, né, e ganhando o mundo. Eu tenho certeza absoluta, né, por muito conhecer vocês, né, de ter acompanhado um pouco dessa trajetória de estudos, que é o primeiro passo aí de uma caminhada muito longa. Né, meus sinceros parabéns, admiração pela conquista de vocês, né, e também para as famílias. E reitero aí todas essas dicas, né, para os familiares, para os responsáveis que estão nos escutando, né, essa primeira fala, né, tanto da Natália quanto da Ellen, né, de como é importante esse incentivo familiar, né, de dar essa base socioemocional, ser acolhedora, ser incentivadora, né, igual as duas passaram aí por vários cursos, né, mudando de áreas também, né, isso marca mesmo a nossa adolescência, e é importante, né, ter esse apoio da família, né, saber que qualquer que seja a escolha, a família está ali junto, apoiando, né, essa decisão. Também, né, acho legal das meninas falarem assim, apesar, né, de reconhecerem o valor lá do início do ensino médio, mas não é porque não foi bem lá no primeiro que você tem que abrir mão do seu sonho, né, que é mesmo uma caminhada, e que às vezes é no último momento mesmo ali que você acorda e fala assim, opa, peraí que eu vou ter que me organizar para alcançar o que eu quero. E esse autoconhecimento, né, esse cuidado com o físico, com as emoções, para ajudar na hora da prova, né, porque senão você acumula muito conhecimento cognitivo, mas ali na hora que você tem que ficar ali sentado horas na frente daquela prova, né, buscando, você precisa desse autocontrole emocional. E a Ellen trouxe essa dica aí muito importante da respiração, que eu também utilizo muito na minha vida. Muito obrigada para vocês. E parabéns aí para o Vinícius e para a Maria, que conduziu muito bem a conversa. E, voltando um pouquinho aí na nossa temática indígena, né, a conversa, ouvindo a Paola contando aí, né, com muita resistência, muita luta, muita garra, essa sua trajetória, né, como descendente de puris, e essa busca da ancestralidade, muito bacana, me deu muita vontade de compartilhar, né, com vocês aqui um poema do Tiago Aike, que também é um descendente indígena, né, do povo Sateré Maué, e esse poema traz um pouco disso que a Paola falou, né, desse imaginário, né, dos povos originários que muitas a gente tem na mente, né, porque o Tiago, ele mora lá no coração da Amazônia, então ele vem ao encontro mesmo, né, do que a gente imagina como povo indígena, mas esses são vários, né, somos inúmeros povos, temos inúmeros costumes, e esse imaginário, ele também existe, né, desse povo que ainda vive no meio da floresta. Então, o poema que eu trago é A Pescaria do Curumim, de Tiago Aike. Curumim acordou cedo, foi tomar banho no rio, caiu na água sem medo, se enrolou em seus braços de frio. Curumim sentiu fome, subiu num pé de goiabeira. Era alto, bonito, enorme, de olhar dava tonteira. Dançou com os ventos, brincou com as folhas, fez castelos de sonhos nas flores de amapoulas. Curumim foi pescar. Pegou caniço, pegou minhoca. Queria peixe bem grande para saborear, acompanhado de farinha e paçoca. Curumim remou bastante, armou seu caniço no meio do igapó. Pegou peixes num instante,
até um baita sarapó. Era hora de voltar, estava cansado de pescar. Curumim remou, remou, contente cantou, cantou. Com seu giral, na aldeia chegou. Curumim estava cansado, armou sua rede nas árvores, fez carinho em seu xerimbabo, desenhou sonhos nas nuvens, nem percebeu quando escureceu. Fechou os olhos, aí adormeceu. Quis trazer esse poema, porque com certeza essa vida que o curumim está tendo lá, que eu gostaria de estar tendo aqui também nesse isolamento, e aí é o preço, né, que a gente paga, que a Paola faz, né, dessa colonização, que tanto nos tirou essa liberdade, né, que tanto nos afastou da nossa mãe natureza. E agora eu retorno a palavra aí para a professora Valquíria e professor Henrique, para estar finalizando o programa. Boa tarde para todos e todas. Muito obrigada, professora Beatriz, por nos enriquecer com esta leitura tão agradável. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos dar mais um intervalo, escutar mais algumas músicas e depois nós teremos o nosso último bloco. Vinícius, por favor, quais as músicas agora? Boa tarde. Temos as músicas Bom Dia da Tori e Mantra do Emicida, pedido da Natália e da Ellen. Gente, muito boa tarde novamente. Estamos chegando aqui para finalizar nosso 7º programa. Um programa que trouxe novamente temas valiosíssimos, participações muito, muito enriquecedoras. A gente vem avançando a cada programa. Agora, nesse programa, tivemos a estreia da nossa série de conversas dentro das temáticas étnico-raciais, né? Um importante passo na nossa escola também para estar avançando nessas discussões. A gente sabe que precisamos tocar nesses assuntos sempre, tratar essas temáticas sempre. Não para ser tocado no assunto sobre as populações indígenas só no 19 de abril, é para ser tocado durante todo o trabalho do ano nas escolas, né? Isso, inclusive, é lei, tanto sobre as questões indígenas quanto sobre as questões afrodescendentes e afro-brasileiras. Então, a gente está tentando dar esse passo aqui no programa para conseguir fazer esse debate. Muita participação de estudantes, o que é muito legal para a gente. E hoje a gente vai encerrando essa conversa super agradável, esse diálogo, agradecendo aos ouvintes, agradecendo a todos os participantes. E eu vou também me despedindo e passando a bola aqui para minha amiga Valquíria. Obrigada, professor Henrique. Então, pessoal, vamos fazer a recapitulação, né? O que nós ouvimos hoje aqui no nosso programa da Escola da Algisa na rádio? No primeiro bloco, nós ouvimos os informes da escola. A professora Fernanda nos trouxe algumas novidades sobre entrega de apostilas, entrega do material e finalização do nosso bimestre. No segundo bloco, o professor Enéris e a professora Poliana conversaram com a professora Paola Andrade, falando sobre narrativas indígenas femininas. No terceiro bloco, nós tivemos um bate-papo com as ex-alunas da escola Ellen e Natália a respeito das aprovações que elas tiveram nas instituições públicas de ensino. Foi um bate-papo muito agradável com a professora Beatriz e os estudantes Vinícius e Maria Paula também. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, muito obrigada pela participação de vocês, pelo envolvimento da comunidade escolar. É isso, um abraço, até o nosso próximo programa. Fique agora com o nosso aluno Vinícius, trazendo as últimas músicas do nosso programa de hoje. Queria agradecer a todos, obrigada aí a Natália, a Ellen por ter participado hoje. Obrigada a todos os ouvintes aí. E para finalizar, temos as músicas Carta para John, de Belchior, e tem também a música Fique Viva, do Brisa Flow.